Olá, sejam muito bem-vindos a esse espaço. Meu nome é Lorena. Aqui nós trazemos muito conteúdos históricos relacionados à odontologia, porque a história explica o comportamento diz sobre a saúde e a boca, ela explica tudo. Antes de começarmos, gostaria de pedir seu like, sua inscrição, comentário, porque isso ajuda muito na retenção e no engajamento aqui do vídeo. Aqui embaixo na descrição vai ter um e-mail para vocês mandarem relatos com relação à odontologia. Como assim, Laura? O que é que eu posso mandar? Qualquer coisa, seja a sua própria, de alguém da família, ou se você tem algum dentista na família que quer compartilhar alguma história. Toda a história aqui com relação à odontologia vai ser válida. Dá lá pra mim se você tiver alguma história com relação a isso, tanto positiva quanto negativa. Bem, já estou aqui toda padronizada, aguardando essa virada de ano, 2025 indo embora, 2026 chegando. Então, eu decidi trazer aqui pra vocês algumas dicas, tá? 5 dicas pra gente abandonar em 2025 e começar 2026 de uma forma diferente. Essas 5 dicas a gente começa pela menos pior e a gente vai até a mais terrível de todas. A quinta é a priorização da estética no lugar da saúde. Por exemplo, você está com um canal para poder fazer uma extração e você decide não realizar isso para poder fazer algo estético, como uma faceta, um clareamento, algo nesse sentido. Esse comportamento ele é muito explicado ao longo da história, porque durante muito tempo a odontologia ela não se permitia trazer esse viés estético. Então, culturalmente, a gente quer sempre estar muito bem apresentado, estar na nossa melhor versão. Então, isso é normal a gente querer mostrar o belo, mas o dente ele não pode ser apenas um cartão de visita, e sim é um órgão, uma estrutura que precisa ser cuidada. Quando a estética grita, a gente acaba deixando a saúde e a função de lado. E a gente não pode esquecer que os dentes são órgãos, né? Então, é necessário sim a gente trazer a estética, não sou contra a estética, mas a função e a saúde tem que vir em primeiro lugar. O quarto item é não realizar tratamentos pendentes. Você muitas vezes já foi no dentista, já tem ali já tem um diagnóstico, já sabe o que é que você precisa fazer, mas por uma circunstância ou outra você acabou não fazendo. E você vai postergando esse tratamento, e o que é que acontece? Muitas vezes isso pode se refletir em um tratamento até maior lá na frente e até mesmo mais custoso. Esse hábito ele também se justifica pela história da odontologia no mundo, né? Então, durante muito tempo, a gente se acostumou com a dor, aprendeu a lidar com a dor e a postergar o tratamento. Então, enquanto a gente está ali suportando, a gente vai empurrando. O terceiro item é não realizar consultas periódicas, né? Então, não ir ao dentista a cada 6 meses, que é o recomendado. Também se explica porque durante muito tempo o dentista ele não era esse profissional responsável por cuidar periodicamente da saúde. Outras profissões, exemplo da medicina, onde era comum ter um médico da família, então o médico acompanhava ali a família, ele exercia, já conhecia intimamente todos os membros, já sabia o que fazer, então tinha um acompanhamento periódico. Com a odontologia não, era algo meramente curativo e emergencial. Então a gente veio dessa história de não saber dessa importância e da valorização da consulta periódica. E aí eu coloco pra você, é o mesmo nível de importância de você fazer suas consultas periódicas com o médico. Porque quando a gente descobre algo no início, é muito mais fácil e muito melhor, prognóstico muito mais favorável de resolução e com custo muitas vezes menor do que se a gente ir postergando até virar uma coisa emergencial, onde é insuportável e consequentemente o tratamento vai ser muito menos favorável, além de ser muito mais custoso também. Então, esse hábito de trazer o dentista para as suas consultas periódicas, ele sim precisa existir. O segundo item, aí a gente vai se aproximando cada vez mais da gravidade, né? É não utilizar o fio dental. O fio dental, apesar de ele ter sido inventado ali no século XIX, né, ele só foi começar a ser divulgado e a comercializado perto do século XX, bem no iníciozinho mesmo de 1900. Então, que a Johnson & Johnson começou a produzir e a vender mesmo fio. Mas, assim, é recente, né? Tudo com relação à odontologia acaba sendo muito recente, por isso que a gente tem certas dificuldades em implementar esses hábitos. E muitas vezes também a gente acha que não tem a necessidade porque não está vendo. Por que eu vou passar o fio dental se eu não estou sentindo nem incômodo? Eu acho que preciso passar só em um dente ou em outro. Eu acho que não precisa passar em todos, porque eu não estou sentindo nem incômodo nos outros, então eu vou passar só naquele que está me incomodando. Por mais que não esteja incomodando em outros lugares, não significa que não esteja sujo. Cuidar do que não aparece sempre previne problemas que vão aparecer depois. E o primeiríssimo lugar, eu fiquei até muito na dúvida se eu colocava ele em segundo ou primeiro, mas eu decidi colocar em primeiro, é não fazer a escovação durante a noite. Escovar os dentes sim é muito importante, mas escovar os dentes antes de dormir é fundamental. A gente não faz noção do que é que pode acontecer nesse momento. Só para dar um spoiler, durante o dia a nossa saliva, ela fica na nossa boca e é normal, a gente tem uma quantidade de saliva e essa saliva ela tem uma função de proteção nos dentes. Quando a gente dorme, essa saliva vai embora. E a sua boca, ela tá suja de ter se alimentado todo dia. Ele tem um acúmulo de comidas, muitas vezes imperceptível, que vai servir de alimento para essas bactérias proliferarem.
E também o hábito de escovar os dentes, ele começou a se consolidar no século passado, assim como o fio dental. Então, a urbanização, a mecanização, a revolução industrial, ela trouxe mais essa consciência de saúde e a relação da higiene com isso, porque durante muito tempo, higiene era vista como algo equivocado. Exemplo do século XVI e do século XVII, onde os reis e as rainhas se gabavam por tomar 1 ou 2 banhos ao ano, né? Então, a gente precisou percorrer muito tempo para associar a saúde à higiene, e não é diferente com a boca. Para vocês verem como a gente repete muitas vezes hábitos de outras eras. Com isso, eu fico por aqui trazendo para vocês esses hábitos e desejando um excelente 2026. Te traga muitas bênçãos, muita prosperidade e alegria. Que tudo aquilo que você mentalizar e se propor a realizar, que possa ser materializado na sua vida. Feliz 2026, um beijo e até a próxima.